Aleluia, Pai, nós te adoramos. Nós te exaltamos nessa noite, Jesus. Muito obrigado. Obrigado pela tua unção que opera em nós e sobre nós, sobre a tua igreja. Obrigado, ó Pai, porque o maior habita em nós. Cristo vive em nós. Cristo vive em você, meu irmão. Para que você possa se mover na ousadia do Espírito, livre do medo, livre da ansiedade do futuro. Querido, existe um lugar de descanso na presença de Deus. E esse lugar é a fé em Cristo Jesus. Um lugar de saúde, paz e alegria. Um lugar de sabedoria, de ousadia. Um lugar de proteção, de segurança. Por isso você não precisa temer o futuro. Vamos cantar novamente. Vamos declarar essa verdade novamente. Nós não vamos temer, amém? Convidar você a pegar sua Bíblia. Aleluia, querido, o maior habita em você, amém? Não porque você é uma pessoa especial, mas porque Jesus morreu e ressuscitou. E por isso, a unção do Espírito habita em você. Para que você possa se mover sobre essa terra, diferente das pessoas desse mundo. Existe um poder que opera nos filhos de Deus, na igreja, amém? E esse poder se move através da palavra. Quando você crê com o seu coração e fala com a sua boca a palavra de Deus, esse poder que está dentro e sobre você, ele é ativado. E ele começa a se mover através de você, mudando a realidade da sua casa, da sua família. Por isso eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, amém? Pode ser digital, pode ser no celular. Vamos fazer uma confissão de fé, amém? Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. Oh, aleluia. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, renovando a nossa mente a cada dia. Eu oro, ó Pai, por espírito de sabedoria e de revelação. Sim, Pai, o Espírito de Deus que habita dentro dos meus irmãos, que habita dentro de cada um de nós. Pai, nos conduzindo por toda a verdade da palavra de Deus, caindo no seu coração como revelação. Não apenas como informação, mas eu declaro espírito de sabedoria e de revelação alcançando você nessa noite, para que você se mova conforme aquilo que está escrito. Essa é a verdade sobre você, querido. Essa é a verdade sobre a tua casa. Essa é a verdade sobre a tua vida. A verdade sobre você é aquilo que Deus diz. É aquilo que Deus diz. É aquilo que Deus diz a seu respeito. Oh, aleluia. Por isso, obrigado, ó Pai. Nós te damos graças no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode assentar, mas se quiser cumprimentar o seu irmão aí antes de sentar, fique à vontade. Amém. Aleluia. Aleluia, querido. Esse tema, aliás, nesse mês, né, nós estamos falando sobre o tema movidos pela eternidade. Amém. Tem sido um tema poderoso. Eu tenho certeza que tem despertado você para realmente se atentar para aquilo que tem valor. Amém. O mundo, querido, te oferece muitas coisas tentando colocar valor naquilo que não vale nada. Amém? Mas a palavra de Deus, ela aponta para você aquilo que realmente é valioso e importante, para que você permaneça no caminho correto.
Amém? Para que você caminhe numa jornada poderosa na presença de Deus. Hoje é o culto da família, eu quero falar com você sobre esse tema, filhos para a eternidade. Amém? Quem aqui é filho de Deus? Faz um sinal com a mão, se você tem certeza que você é filho de Deus. Eu acho que quase todos, amém? Se você não levantou até o final do culto, você vai poder aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? E se tornar um filho de Deus pela fé. Amém? Porque é assim que você nasce de novo, amém? Quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Algo acontece no seu espírito, no seu coração, você adquire uma nova natureza, amém? Aquele homem que era escravo do pecado, ele deixa de existir, e uma nova criação, uma nova criatura surge. Amém? Com a natureza do seu Pai Celestial, para que você tenha uma vida nova na presença de Deus. Amém? Isso acontece quando você crê em Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Amém? Aleluia. Então, querido, se você é filho de Deus, quero te dar uma notícia para você nessa noite. Deus não criou filhos apenas para viver nesse mundo. Deus é eterno, amém? Ele é espírito. Por isso que o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Por isso todo ser humano tem um espírito. E isso faz do ser humano uma personalidade, vamos chamar assim, eterna. Amém? Diferente das plantas e dos animais, o ser humano possui um espírito. E isso faz de você, amém? Alguém que vai viver eternamente. Diga para a pessoa do seu lado: você nunca mais deixará de existir. Pastor, como assim? Eu nunca mais vou deixar de existir. Se você tem um espírito, querido, você é eterno. A pergunta é: onde você passará a eternidade? Amém? Essa é a pergunta importante que você tem que responder. Porque a vida eterna é passar a eternidade com Deus. Amém? Mas existe também a condenação eterna para aqueles que não se arrependam e não são salvos pela fé em Jesus. Estão destinados à morte eterna. Então, querido, nós como seres espirituais, filhos de Deus, fomos criados para a eternidade, não apenas para viver esse mundo. Esse mundo ele vai passar em determinado momento, ele vai deixar de existir em determinado momento. Então, como filho de Deus, eu preciso entender que eu fui criado por Deus com um propósito eterno. Eu fui criado por Deus para viver também a eternidade, não apenas essa vida cotidiana que eu estou vivendo atualmente. Existe algo preparado para mim no futuro, na vida eterna, após a ressurreição. E esse sim é o meu destino final. Amém? Aleluia. Isso, querido, também deve se aplicar sobre a vida dos seus filhos. Porque se Deus tem um plano eterno para você, Ele também tem um plano eterno para os seus filhos. Amém? Aleluia. Como você tem criado seus filhos? Quem aqui é pai e é mãe, faz um sinal aí para me identificar. Novamente, a maioria das pessoas que estão presentes. Querido, se Deus tem um plano para a sua vida, como filho de Deus, Deus também tem um plano para o seu filho. Amém? Porque ele também foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Amém? Abra comigo lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Pastor, como eu posso saber qual é o plano de Deus? Como eu posso ser guiado pelo Espírito na educação dos meus filhos? Como eu posso ajustar minha própria vida, pastor, para que eu possa viver aqui hoje uma vida conectada com a eternidade, com um plano que Deus tem para a minha vida? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que muitas vezes ocupa a nossa mente, ocupa os nossos pensamentos. Por quê? Porque o mundo tem pressionado a nossa vida para viver apenas o presente. O mundo está pressionando você para educar os seus filhos apenas para ter sucesso financeiro ou profissional nessa fase da vida, ou seja, para essa terra. O mundo tem anunciado que a eternidade não existe. O mundo tem anunciado que o que importa é somente o presente. E talvez você está se perguntando: como eu posso realmente ajustar a minha vida? Talvez você está confuso, não sabe como se mover. Olha o que diz aí a palavra de Deus lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11. Deus falando aqui para o povo de Israel, amém? Mas essa passagem, ela também traz um princípio bíblico que se aplica também para a igreja, amém? Olha o que diz aí: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. É interessante porque Deus tem pensamento a respeito de nós. Amém?
Deus tem um projeto, Deus tem pensamentos, Deus tem um plano a respeito de mim e de você. Você não é filho do acaso, querido. Você não nasceu de forma aleatória. Existe um plano e um propósito para a sua vida. E Deus tem pensado sobre isso. Deus está pensando a seu respeito. Amém? Ele continua dizendo, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes darem um futuro e uma esperança. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Se você entrou aqui nessa noite pressionado, talvez pelo dia a dia, pressionado pelos problemas lá do seu trabalho, pressionado talvez pelas notícias da sua casa, da sua família, que não são boas, eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia para você é que os pensamentos que Deus tem a seu respeito são pensamentos de paz e não são pensamentos de mal. Amém? Deus deseja te dar um futuro e uma esperança, amém? Deus tem algo planejado, Deus tem um plano, enfim, e esse plano, querido, é um plano de paz, não é um plano de mal, não é um plano de sofrimento, não é um plano de dor, não é um plano de doença, não é um plano de morte, não é um plano de miséria, não é um plano de escassez, não. Os pensamentos que o seu pai tem a respeito de você, que é filho de Deus, são pensamentos de paz, amém? Para quê? Para te dar um futuro, para te dar uma esperança, ou seja, para que você consiga realmente viver aqui, mas também na eternidade, que é aquilo que Ele tem preparado para você, aleluia. Querido, então, que Deus tem um plano, diga comigo, Deus tem um plano, para a minha vida e para a vida dos meus filhos. E como você pode descobrir esse plano? O versículo continua, diz o seguinte, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão, e me acharão, quando me buscares de todo o coração. Querido, Deus tem um plano, Deus tem pensamentos a seu respeito e a respeito dos seus filhos. E Ele quer comunicar isso com você. Mas é você que deve ir até Ele. É você que deve abrir os seus ouvidos. É você que deve abrir o seu coração. É você que deve gastar tempo na presença de Deus para ser guiado pelo Espírito, ouvindo as instruções que Ele tem para você e também para a vida dos seus filhos. Amém? É necessário que eu e você estejamos dispostos a abrir mão muitas vezes daquilo que pensamos e achamos, para sermos instruídos pelo Espírito de Deus a respeito da nossa casa, da nossa família e também dos nossos filhos. Deus tem um plano, amém? E é possível, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo, desse plano ser revelado para cada um de nós. Por isso que o texto diz, vocês vão se aproximar de mim, vocês vão me invocar. Como? Orando. Oração, querido, não é uma petição apenas, orar é falar e ouvir. Orar é também abrir o coração para ser instruído, para ser guiado pelo Espírito, para que o Espírito Santo comunique ao seu coração aquilo que está no coração de Deus. É necessário que, como pais, nós tenhamos a humildade de perguntar para Deus o que Ele espera de nós e para o futuro dos nossos filhos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Olha o que diz o Salmo 127, no capítulo 3. Salmo 127, capítulo 3, diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Deus usa aqui, para falar sobre os filhos, dois símbolos, né? Herança e flecha. Querido, herança é algo valioso. Os filhos são herança do Senhor. Ou seja, é algo valioso que Deus entregou para mim e para você. E se você ainda não tem filhos, eu te encorajo a tê-los. Por quê? Porque quem não gosta de receber uma herança? Quem não gosta de receber algo valioso, algo precioso? Não, pastor, filho dá muito trabalho. Filho é muito caro. Criar filho nesse mundo, nossa, o mundo está perdido, não vou ter filho nenhum. É exatamente isso que o diabo quer que você pense. É exatamente esse tipo de pensamento que o mundo está anunciando, principalmente para os cristãos. Para que os cristãos, ao invés de ter filhos, que são herança do Senhor, passem a criar apenas cachorro e gato. Nada contra os animais, amém? Mas
eles não são herança do Senhor. Eles não são flechas na mão do guerreiro. Amém? Os filhos é que são a herança que Deus tem para mim e para você. Amém? A herança, querido, fala de um legado, fala de algo valioso, que foi entregue para que você administre, para que você possa usufruir, para que você possa cuidar. É nossa responsabilidade cuidar da herança do Senhor. E a herança do Senhor não é o seu carro, a herança do Senhor não é a sua casa, a herança do Senhor não é a sua empresa, a herança do Senhor para você são os seus filhos. Essa é a herança que Deus deixou para você. Amém? E você deve administrar elas como algo que é precioso, valioso. Porque se Deus deixou para você, querido, você tem que receber isso como um presente e não como um fardo. Amém? Eu vou mais uma vez te encorajar a fazer uma confissão. Diga assim: os meus filhos são herança do Senhor. Eles não são um problema. Sabe, porque o mundo tem anunciado que filho é problemático. O mundo tem anunciado que os filhos são um grande problema para que a gente tem que administrar e lidar. Querido, tudo que Deus dá é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, amém? Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não tem como Deus te dar algo que seja ruim, amém? Filho é bênção, amém? Mas filho tem um propósito, porque ele também fala aqui sobre flechas. Toda herança traz um legado, amém? Mas toda flecha, ela foi projetada para um alvo. Toda flecha foi projetada para atingir um objetivo, para alcançar um alvo específico. Por isso que eu li aquele texto no início. Porque cabe a mim e você entender qual é o alvo que os nossos filhos precisam alcançar. Pergunte para ele, pergunte para Deus, ao invés de orar apenas por saúde, proteção e prosperidade para os seus filhos, comece a orar, fala: Pai, qual é a tua vontade para eles? Qual é o seu plano para a vida deles? O que o Senhor projetou quando criou o meu filho? Peça ao Espírito Santo para te dar revelação e sabedoria, para que você possa realmente estabelecer um alvo claro, e em conjunto com ele, cooperar, enfim, encorajar e preparar ele para alcançar esse alvo, amém? Nós somos os arqueiros, os pais, os guerreiros, que têm as flechas nas suas mãos. A nossa responsabilidade é preparar essa flecha, amém? É preparar essa flecha, cuidar dela, afiar ela corretamente, para que ela possa realmente ir na direção certa e cumprir o seu plano e o seu propósito, amém? Aleluia. Os filhos, querido, eles não foram criados apenas para ter sucesso aqui nessa terra. Você como pai, eu também eu quero que o meu filho tenha sucesso aqui na terra, eu quero. Mas eu preciso ter a consciência de que ele não foi criado apenas para ter sucesso nessa terra. O que adianta eu ter um filho que se torna um empresário, advogado, médico, e ele perca a salvação? O que vai adiantar se o meu filho for muito bem sucedido na sua vida profissional, mas abandonar o chamado e o propósito que Deus tinha para a vida dele? O que isso vai ter valor na eternidade? Isso não terá valor, querido, na eternidade. Deus cria filhos para a eternidade. Deus não cria filhos apenas para ter sucesso nesse mundo, amém? Mas aquele que está conectado com a vontade de Deus, vai buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E as coisas necessárias para essa vida serão acrescentadas. E automaticamente, ele também terá sucesso nessa vida, amém? Aleluia. Então você precisa conectar essa vida com a sua eternidade, e dessa forma influenciar o seu filho no caminho correto, para que ele não seja influenciado por esse mundo. O mundo, querido, tem tentado influenciar os jovens, os adolescentes, para que eles se afastem da palavra de Deus, para que eles não pensem na eternidade, para que eles não busquem a Deus para entender o seu propósito e o seu chamado. Pelo contrário, que eles vivam apenas o presente, o momento, desfrutando dos prazeres da vida, desperdiçando a sua juventude com coisas que são passageiras, e dessa forma se afastem do plano que Deus tinha para cada um deles. É nossa responsabilidade como pais, nós somos os guerreiros,
Nós é que carregamos as flechas, somos nós que estamos afiando essas flechas e nós precisamos direcioná-los corretamente para que eles possam cumprir o seu plano e o propósito de Deus. Amém? Pastor, como que eu posso fazer isso? Como eu posso educar, ensinar os meus filhos? Como eu posso conduzir os meus filhos para que eles possam realmente experimentar do plano e do propósito de Deus? Abra comigo lá em Provérbios. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Ensine a criança no caminho. Ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É interessante, essa palavra aí, no original, essa palavra ensine, ela significa treinar, instruir ou dedicar. Dedicar no sentido de você consagrar, no sentido de você separar para um propósito. Amém? Então, o que é ensinar o seu filho? É treinar ele, é instruir ele, ou seja, é transmitir conhecimento. Instruir fala de transmitir conhecimento, transmitir valores, princípios, transmitir informação, transferir algo que você tem para a vida dele. Você carrega a sabedoria de Deus. Você carrega a revelação da palavra de Deus. É nossa responsabilidade instruir os nossos filhos com o conhecimento que já adquirimos. Amém? Mas essa palavra também significa treinar. E treinar fala de alguém que está sendo preparado para uma competição. Um atleta, ele treina para a competição. Um atleta que quer ganhar, né, uma medalha olímpica, ele precisa treinar de forma exaustiva durante muito tempo para conseguir chegar no seu alvo e no seu objetivo. Amém? Então, eu só vou treinar alguém se eu tiver clareza do propósito e do objetivo. Porque um treinamento para disputar a Olimpíada é um tipo de treinamento. Um treinamento para jogar futebol no final de semana é outro tipo de treinamento. Se eu não tiver clareza de qual competição eu vou disputar, eu não terei clareza no treinamento que eu vou passar. Amém? Então, nós precisamos ter clareza do plano e do propósito de Deus para a vida dos nossos filhos. Para quê? Para que eu possa treiná-los no caminho certo, treiná-los da forma correta. E é interessante que o texto diz, olha só, ensina a criança no caminho. Sabe, o padrão bíblico de ensino é sempre o exemplo. Jesus, ele ensinava através de palavras, é verdade, mas ele ensinava através do exemplo. Toda vez que a gente vai ver na Bíblia pessoas ensinando outras pessoas, essas pessoas falavam com sabedoria, mas elas também tinham um exemplo que era uma referência, uma inspiração, para que outras pessoas também pudessem caminhar naquele caminho. Sabe, isso numa família é muito mais verdadeiro. O seu exemplo fala muito mais alto do que as suas palavras, principalmente dentro da sua casa. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho, ou seja, eu preciso estar nesse caminho. Não adianta eu apenas falar sobre esse caminho, eu preciso caminhar com ele neste caminho. Vem cá, Bel, vamos dar um exemplo aqui, aproveitar que a Maria Isabel está aqui, né? Amém. Glória a Deus. O que é ensinar a criança no caminho? Muitas vezes você vai ter que descer para conseguir chegar no nível dela para ela compreender você. Dependendo da idade do seu filho, se ele é uma criança, se ele é um adolescente, ou se ele é um jovem, você vai ter que ter uma linguagem específica para conseguir alcançar o coração dele. Amém? E aí muitos pais erram. Porque não adianta eu ser um pai religioso e usar a minha autoridade, né, e começar a engrossar a voz e querer, de forma autoritária, ensinar a Maria Isabel a andar no caminho. Não é isso que o texto diz. O texto diz, ensina a criança no caminho. Eu preciso andar por esse caminho junto com ela.
ela precisa me enxergar nesse caminho. E à medida que eu vou dando um passo, ela também dá. À medida que eu vou dando outro passo, ela vai me seguindo. Por onde eu vou, ela também vai, o quê? Caminhando, me seguindo, porque ela está me copiando. Amém? Os filhos, obrigado, Maria Isabel. Os filhos, eles sempre vão copiar o modelo e o exemplo dos pais. Desde pequeno a gente percebe, né? As crianças pequenas, né? Se você não teve essa experiência ainda, se você não tem filho, eu te encorajo a você casar primeiro, amém? E depois ter filho, amém? Aleluia, glória a Deus, amém? Você casa primeiro, para depois você ter filho, amém? Mas querido, é maravilhoso você observar aquele bebê que antes não fazia nada, e agora ele começa a copiar o pai e copiar a mãe. Ele começa a falar do mesmo jeito, ele começa a se movimentar às vezes do mesmo jeito, ele começa a ter o mesmo tipo de comportamento que ele observa na sua casa. Não é à toa que isso acontece, é porque Deus instituiu os pais como um exemplo para os seus filhos, amém? Então é necessário que você esteja andando no caminho, para que o seu filho possa encontrar a direção e não ficar perdido. Hoje a gente vê muitos jovens se perdendo. Por quê? Porque não tem dentro de casa uma referência clara sobre o que é o cristianismo. Eu não tive a felicidade de nascer num lar cristão, e essas referências durante a minha juventude eu não tive. Mas se você está aqui nessa noite, você tem a oportunidade de ser uma referência, uma influência poderosa de Deus na vida dos seus filhos, na sua casa, na sua família, amém? Instruindo, treinando, ensinando o seu filho a andar nesse caminho que é a vontade de Deus, para que ele tenha um futuro glorioso, para que ele tenha um futuro realmente poderoso, amém? Ensinar os filhos, querido, é uma responsabilidade dos pais, e não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade da escola. Ensinar princípios eternos, princípios espirituais da palavra de Deus, é uma responsabilidade do pai e da mãe. Não é responsabilidade da igreja, querido. A igreja vai cooperar com você. E graças a Deus, nós temos aqui uma igreja de criança maravilhosa, abençoada. Você está aqui agora, esse seu filho, né? Ele é uma criança, ele está agora lá na sala, sendo cuidado pelos professores. Só que não é responsabilidade da igreja ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Não, isso é sua responsabilidade. A igreja vai cooperar com você, a igreja vai te ajudar, a igreja vai estar te auxiliando nessa missão. Não é responsabilidade da escola, querido, ensinar a criança no caminho que ela deve andar. A escola vai cooperar. E se for uma escola de princípios, como nós temos algumas na cidade aqui, por exemplo, né? Essa escola, ela vai cooperar com você nessa missão e nessa jornada. Mas ainda assim, é sua responsabilidade como pai e como mãe a caminhar nesse caminho e ensinar os seus filhos a permanecerem nessa direção. Amém? O futuro, querido, dos seus filhos, ele está sendo influenciado por você o tempo todo. O seu silêncio diz alguma coisa para o seu filho. As palavras que você fala, as palavras negativas que você fala, dizem alguma coisa para os seus filhos. Da mesma forma que as palavras de fé, as palavras de sabedoria, as palavras de amor que você diz dentro de casa, ensinam alguma coisa para os seus filhos. Tudo que nós estamos fazendo está transmitindo uma mensagem para a vida dos nossos filhos. Que você possa ser encorajado pelo Espírito Santo, amém? A se conectar realmente com a palavra de Deus e com o plano que Deus tem para você e para a sua casa. Para que você comece a ser uma influência poderosa de Deus na vida dos seus filhos. Para que o futuro dos seus filhos seja um futuro glorioso, poderoso, assim como são os pensamentos de Deus ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar um futuro e uma esperança para cada um de nós. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Essa é a vontade de Deus para os nossos filhos. Esses são os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Amém? Olha o exemplo de Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a fé de Timóteo. Timóteo era um jovem
que foi, né, treinado pelo apóstolo Paulo, e agora ele estava lá à frente de uma igreja. E o apóstolo Paulo elogia a fé que Timóteo tinha, mas ele faz menção da mãe e da avó de Timóteo, dizendo que Timóteo tinha aprendido a andar daquela forma, crendo na palavra de Deus, crendo nas promessas de Deus, por causa da influência que ele tinha recebido dentro da sua casa. Olha o que diz aí, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. Então, o apóstolo Paulo elogia a fé de Timóteo e atribui aquela fé a influência que ele tinha recebido dentro de casa. Qual a influência que os seus filhos têm recebido? Os seus filhos têm sido instruídos na palavra ou têm sido instruídos na Netflix? Qual é a influência que você tem liberado dentro de casa quando tem um problema, uma doença, quando tem uma pressão financeira? O que sai da sua boca nessas horas? Qual é o tipo de palavra que você tem liberado sobre a vida, sobre o futuro, por exemplo, dos seus filhos? Amém? É muito importante, querido, que a gente possa estar conectado com a palavra de Deus, para que nessas horas o que saia da nossa boca seja aquilo que Deus pensa a nosso respeito e também a respeito dos seus filhos. Amém? E Timóteo era um exemplo de como a influência familiar pode determinar o comportamento e o futuro dos nossos filhos. Aleluia. Aleluia. Por isso, querido, eu quero deixar aqui, eu não sou tão maduro assim para deixar um conselho, mas eu quero, amém, deixar aqui dois princípios que você pode praticar. Sabe, desenvolva a fé na palavra de Deus, na vida dos seus filhos. Sabe, fale a palavra de Deus na sua casa. Aproveite os momentos de almoço, de jantar. Tenha um devocional, se for possível, com os seus filhos. Não adianta você cobrar o seu filho para ele orar, para ele ler a Bíblia e vir na igreja, se você não faz, meu irmão. Você vai ficar brigando em vão. Porque a maior influência que existe na sua casa é o seu exemplo. O seu filho precisa ver em você uma referência do caminho certo, do caminho correto. Pastor, mas eu sou tão imperfeito, eu tenho tantos defeitos, eu também. Mas eu estou disposto a me expor à palavra de Deus e ser guiado pelo Espírito, para que Deus me capacite a ser uma influência poderosa na vida da Maria Isabel e da Elisa. E eu te convido nessa noite a se expor à palavra de Deus e à unção do Espírito, de verdade, no dia a dia, na sua rotina, para que você se torne uma influência poderosa também na vida dos seus filhos. Amém? Sabe, gere na vida dos seus filhos uma fé sólida, como a fé de Timóteo. Timóteo, aqui, demonstrava uma fé madura, que havia aprendido dentro de casa. Não aprendeu na igreja. Ele aprendeu com quem? Com a mãe e com a avó. O que é que o seu filho vai levar como legado? O que é que você vai deixar como legado para os seus filhos? Não estou falando de uma herança, eu estou falando de um legado. Quais são os princípios e valores que nós vamos deixar para os nossos filhos? E quando eles estiverem na vida adulta, casados, eles vão replicar esse conhecimento e esse legado que eles receberam. Qual é o legado que nós vamos deixar? Sabe, desenvolva, sabe, gere raízes profundas na fé, na palavra de Deus, na vida dos seus filhos. Para quê? Para que eles possam suportar as tempestades da vida. É inevitável, querida, que ao longo da jornada, desafios vão passar pela vida dos nossos filhos. Por isso é necessário que eles tenham raízes profundas na palavra de Deus. Não adianta ele ser apenas um cristão superficial, ou um cristão apenas, vamos colocar assim, que tem um cristianismo cultural. Ele precisa realmente ter uma experiência com Deus e conhecer de forma profunda o que Deus diz a respeito dele. Para quê? Para que nos momentos de dificuldade, nas tempestades da vida, ele se mantenha firme, inabalável na presença de Deus. Sabe? Então gere raízes profundas na vida dos seus filhos. Gere realmente um entendimento sobre a verdade da palavra de Deus. Sabe? Gere também neles uma estrutura sólida, segura,
que eles possam ter asas para realmente voar na unção do Espírito, quando o Espírito de Deus se mover, né, em favor da vida deles, eles possam realmente estar seguros, guardados e protegidos para se mover na ousadia e na unção do Espírito Santo. É nossa responsabilidade influenciar a vida deles. Portanto, confesse a palavra, querido. Confesse a palavra de Deus sobre os seus filhos e na frente dos seus filhos. Fale sobre a palavra de Deus. Quando tiver uma situação, dificuldade, uma enfermidade, uma pressão, um problema, se você não está cheio da palavra, feche a sua boca nesse momento, amém? Não murmure, não reclame, né? Não dê um mau testemunho, não fale negativo, não influencie o seu filho de forma negativa. Pelo contrário, se encha da palavra de Deus, confesse a palavra de Deus na sua casa, se mova na ousadia do Espírito e deixa essa atmosfera do reino de Deus, essa atmosfera de fé, alcançar a sua casa e a sua família no nome de Jesus. Amém? Porque olha o que diz a palavra de Deus lá em Romanos. O louvor pode subir. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Romanos, capítulo 10, abre lá comigo. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Aleluia. Sabe, ainda que você não veja, querido, tenha certeza, a sua fé está influenciando a vida dos seus filhos. Mesmo que você não está, talvez você tenha um adolescente em casa e está passando por situações desafiadoras, né, na educação, saiba o seguinte, mesmo que você não esteja vendo ainda o resultado, tudo aquilo que você ora, tudo aquilo que você confessa, tudo aquilo que você tem gerado no Espírito, tudo aquilo que você tem anunciado, sabe, nas suas orações, nos seus momentos de devocional, tudo isso está influenciando a vida dele. A fé, querido, é a certeza daquilo que nós não vemos. Então, mesmo que você ainda não esteja vendo tudo aquilo que você tem declarado a respeito do seu filho, eu te encorajo nessa noite a permanecer crendo, a permanecer anunciando e confessando a palavra de Deus sobre a vida deles, porque tudo aquilo que nós temos declarado são sementes poderosas que vão crescer e vão moldar o futuro deles. Olha o que diz aí Romanos, capítulo 10, versículo 8, diz o seguinte: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. A palavra, querida, ela deve estar perto de nós. Ela deve estar no nosso coração e na nossa boca. Sabe, existem muitas receitas, cursos e conhecimentos humanos de como você deve educar o seu filho, de como você deve governar a sua casa. Mas a palavra de Deus, ela está acima de toda filosofia, pedagogia, de toda psicologia e de todo conhecimento humano. O que você precisa trazer para perto da sua vida é a palavra de Deus. É ela que deve habitar no teu coração. É ela que deve estar na sua boca. Esse, amém, é o espírito da fé. Quando nós cremos com o coração e falamos com a boca. Isso você deve praticar na sua casa. Você deve praticar sobre o futuro dos seus filhos. Sabe, saia dessa posição de intimidação. Começa a se mover na ousadia, crendo e falando sobre a palavra de Deus a respeito dos seus filhos. Para de sair dessa posição defensiva, de estar com medo do futuro, temendo, como é que vai ser o futuro do meu filho? Como é que ele vai crescer? Onde ele vai trabalhar? Com quem ele vai casar? Querido, saia dessa posição de ansiedade e preocupação com o futuro. Você precisa assumir uma posição de autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Amém? Os filhos são herança do Senhor. Você deve assumir uma posição de autoridade, confessando a palavra de Deus, declarando sobre a vida deles aquilo que está escrito. Amém? Essa é a verdade da palavra de Deus sobre mim e sobre você. Esse é o espírito da fé. Por isso você precisa se encher da palavra, sabe? Medite na palavra. Leia a palavra.
Deixa a palavra encher o seu coração e renovar a sua mente, para que nos momentos de pressão e dificuldade, naqueles momentos que você está enfrentando lá, muitas vezes pode enfrentar na sua casa, você esteja preparado, cheio da palavra de Deus, abrindo a sua boca com autoridade. Chega de murmurar, chega de ficar gritando, brigando, discutindo. Os seus filhos, querido, eles não vão ser moldados com esse comportamento. Que você possa exercer a autoridade realmente de um pai, de uma mãe, que entende o propósito, que anda no caminho e que abre a boca diante dos problemas e das dificuldades, com ousadia e com sabedoria, influenciando a vida dos seus filhos. Sabe, não deixe nada apagar a verdade da palavra de Deus em seu coração. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. Essa é a verdade. E isso é que precisa estar na tua boca e no teu coração. É isso que você tem que declarar no café da manhã. É isso que você tem que declarar no almoço, no jantar, quando você estiver fazendo uma refeição junto com seus filhos. Esse não é o momento de falar mal de alguém. Esse não é o momento de reclamar da vida. Esse não é o momento de você ficar simplesmente criticando, reclamando, murmurando, não. Esse é o momento de você trazer instrução e sabedoria. Esse é o momento de você declarar as verdades eternas da palavra de Deus, para influenciar o comportamento e o caráter deles, porque eles são flechas nas mãos do guerreiro. Que você possa realmente preparar essa flecha para que ela alcance o alvo e o propósito que Deus tem determinado para cada um de nós. Sabe, nós não somos as pessoas mais importantes do mundo, mas nós carregamos a mensagem mais importante do mundo. Que os seus filhos possam ter clareza dessa mensagem, que eles possam dar continuidade, amém, ao chamado e à missão que Deus tem para cada um de nós. Fica de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos, querido. Deixa o Espírito Santo ministrar aí no seu coração. Os filhos são herança do Senhor. Eles não são um problema. Os seus filhos não são os seus problemas, querido. Eles são, na verdade, a maior riqueza que você tem. Os filhos são flechas que precisam ser direcionadas para um alvo específico que Deus tem planejado. Busque direção e sabedoria do alto. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria, para que você seja guiado nas decisões no dia a dia, para que você possa andar nesse caminho, sendo um exemplo, sendo uma referência de fé, de amor, uma referência de sabedoria, uma referência de coragem, de ousadia, uma referência poderosa na vida dos seus filhos. Fale com Deus, faça a sua oração. Te convido nesse momento. Eu vou orar, mas eu gostaria que você também fizesse a sua oração. Oh, Pai, sabedoria. Sabedoria, 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 chegando, ó Pai, na vida dos meus irmãos, chegando na vida de cada pai, de cada mãe. Ah, Senhor, declaro clareza do propósito, clareza do chamado, clareza, ó Pai, da Tua vontade para a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Livres, ó Pai, de todo o engano do mundo, livres, ó Pai, no nome de Jesus. Mas o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que está em nós. Eu declaro o Espírito Santo te dando revelação do plano de Deus para a vida dos seus filhos, para a sua casa e para a sua família, no nome de Jesus. Espírito de sabedoria e de revelação, sabedoria do alto,
chegando sobre a tua vida, para que você possa ficar livre do medo e caminhando em segurança, caminhando com clareza diante de Deus, mostrando o caminho, mostrando o caminho, mostrando o caminho, mostrando o caminho. Queria te convidar, se seus filhos estão com você, que você tivesse um tempo de oração agora com eles. Se você está aqui com seu marido, com a sua esposa, sabe, você é a maior influência de Deus na vida dos seus filhos. Não é o Instagram, não é o TikTok, amém? Você é a maior influência na vida deles. Aquilo que você declara sobre eles é um decreto espiritual, amém? Queria te dar essa oportunidade nesse tempo. Se seu filho não estiver por aqui, se você estiver aqui, a sua família não estiver por aqui, eu te convido a estar junto com outra pessoa nesse momento, orando pela casa dele, orando pela família dele, amém? Procure uma pessoa aí que está próximo de você aí, para que você possa estar junto dela, orando por ela, orando pela casa dele, pela família dele, amém?
salvação chegando na sua casa, sabedoria chegando sobre você. Oh, a palavra de Deus iluminando a consciência, oh, dos seus filhos em nome de Jesus. Oh, salvação chegando na tua casa e na tua família. Restauração, sabedoria do alto alcançando você, querido. Oh, a sabedoria de Deus na tua boca e no teu coração, na tua boca e no teu coração, na tua boca e no teu coração, a palavra de Deus saindo com autoridade da tua boca, com autoridade da tua boca. Oh, rababababás. Oh, construindo um futuro glorioso, construindo um futuro glorioso. Oh, para os seus filhos, a palavra de Deus saindo da sua boca com autoridade, com autoridade, com autoridade. Oh, oh, Pai, nós declaramos a tua palavra, o teu plano se cumprindo, ó Pai, sobre a nossa casa e a nossa família. Oh, a tua palavra é viva e eficaz, e ela alcança o coração dos nossos filhos. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado. Oh, um futuro glorioso, 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 um futuro glorioso. Querido, se você está aqui nessa noite e ainda não fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido a fazer isso agora. Como nós lemos aqui, quando nós cremos no nosso coração, está lá em Romanos, no texto que nós lemos. Quando nós cremos no nosso coração que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e confessamos com a nossa boca, algo acontece dentro de nós. Um novo nascimento, aleluia. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus. Eu tenho certeza que os pensamentos que Deus tem a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Por isso Ele mandou Jesus para te salvar. Por isso Ele mandou Jesus para te resgatar, para te redimir da condenação do pecado, para te dar uma nova vida, um recomeço na presença de Deus. Se você está aqui nessa noite e ainda não fez essa oração, essa simples oração, crendo com o coração e falando com a boca que Jesus é o seu Senhor e é o seu Salvador, eu queria te encorajar a fazer isso nessa hora. Faz um sinal aí com a sua mão, só para a gente identificar você, amém? Para que nós possamos orar juntos, crendo e anunciando que Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Ele não é um convite para você mudar de religião, é um convite para você nascer de novo, para você aceitar o que Jesus já fez ali na cruz por você, morreu pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, para que você não fosse condenado, para que você não fosse condenado pelos seus próprios erros. Cristo te perdoou, te resgatou, te redimiu, e pela fé nele, você tem o perdão e a vida eterna. Você quer fazer isso nessa noite? Confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Faça aí um sinal com a sua mão. Nós vamos orar juntos com você. Aleluia. Glória a Deus. Todos salvos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir, Tarcísio. Amém. Lembrei que vi a Adriana ali, ó. Adriana, vem cá, Adriana, vamos orar. Pode vir, Tarcísio, vamos orar por ela também. Amém. A Adriana está de mudança para Balneário Camboriú. Aleluia. Nós queremos orar pela vida dela. Amém. Aleluia. Queria que você concordasse com essa oração. A Adriana é uma grande bênção, né? Esteve conosco aqui durante muito tempo, e ela vai estar agora com as suas filhas, que já estão morando lá em Santa Catarina. Queria que você abençoasse a vida dela nessa nova etapa, nessa nova estação, declarando saúde, prosperidade, alegria, paz, que seja um tempo glorioso ali naquela cidade.
e que ela continue sendo uma bênção também na igreja, amém, que ela vai estar congregando lá, que ela continue servindo ao Senhor, que ela continue, lá tem verbo da vida, eita glória, amém. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela vida da Adriana, Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, pela fidelidade, obrigado, Senhor, pela generosidade. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fez através da vida dela, Pai. Eu te dou graças. Pai, eu declaro uma nova estação, um novo tempo. Um tempo de saúde, paz, alegria. Um tempo de sabedoria, um tempo de crescimento. Um tempo, ó Deus, onde ela vai experimentar do teu favor ainda mais da tua graça. Pai, eu declaro uma nova estação. Pai, sendo inaugurada na vida dela, para que ela possa avançar com alegria no coração, com alegria no coração, com alegria no coração, desfrutando, ó Pai, da tua presença todos os dias. Por isso, Pai, nós te damos graças, em nome de Jesus, amém e amém.